Prontinho, contagem regressiva. Priscila está entrando. Bom, eu acho que é bom manter os microfones. Está dando. Tá bom o som para vocês? Perfeito. Tá. Tudo Para mim deixar, tá né? perfeito. Ok. Então vamos lá. Alguém entrou, mas eu não consigo ver o nome. Seja bem-vindo. Gente, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. O Ari não está te ouvindo. Estamos aqui ouvindo bem. Ari, deve ser o seu. Você está mutado, Ari. Se você quiser só. Você está mutado. Nós não estamos te ouvindo. Tá, acho que pode estar. Tá. Bom, então vamos lá, gente. Boa tarde, sejam bem-vindos essa tarde. Eu espero que seja maravilhosa. Quero agradecer a Helena e a Estela por terem aceitado o convite para participar desse evento como convidadas especiais, mega especiais. Nós vamos começar pontualmente, que é uma tradição aqui dos eventos, né, da J Criações. E vamos tentar ser objetivos, porque a ideia é trazer o máximo de conhecimento para vocês, tá bom? Então, eu vou começar apresentando um pouquinho o que é o evento, né? O Potencializar-se é uma arte, e depois a gente segue o roteiro aí do nosso evento. Gente, Potencializar-se é uma arte, é um movimento da J Criações Treinamento, que traz toda essa questão de usar as artes como um meio, como um instrumento, uma ferramenta para o desenvolvimento de pessoas no ambiente corporativo, no universo corporativo. Nós vamos ter uma série de eventos diferentes, todos voltados, né, para a arte, e sempre vai estar dentro do movimento Potencializar-se é uma arte. Então, esse webinar, ele inaugura, né, o projeto, então, estão fazendo parte aí da inauguração. E obrigada de novo pela presença, e vamos fazer uma tarde maravilhosa juntos. Porque hoje é Dia Nacional das Artes e, enfim, tudo a ver, né? Já escolhemos uma data bem, bem específica. Eu vou passar aqui alguns recadinhos importantes. Então, precisa estar no grupo do WhatsApp. Então, quem não está, por favor, entre, porque tem o link aqui já no chat. E é no grupo que nós vamos depois disponibilizar os materiais da palestra, vamos fazer sorteios, que daqui a pouco eu vou explicar. Então, o grupo é super importante. E também tem no chat o link para um feedback de satisfação, né, do evento, para que vocês preencham e nos ajudem cada vez mais a fazer um evento, né, maravilhoso para vocês. Então, se por acaso vocês não puderem ficar todo o evento, assim que vocês saírem, preencham o feedback para a gente, tá? Inclusive, no feedback, algumas pessoas não fizeram a inscrição pelo link, então, por esse feedback, eu vou ter o nome da pessoa para poder gerar o certificado e o e-mail para poder enviar, tudo bem? Ivanilson, seja bem-vindo. Quem mais entrou aqui? Acho que... Obrigado. A Priscila, acho que entrou. Bom, então vamos lá, gente. Vamos fazer uma apresentação rápida e logo em seguida a gente já começa nossas palestras, né? Vamos primeiro falar dos sorteios. Muito prêmio bom, hein? Fica de olho aí, tem muita coisa boa. Aliás, minto, vamos fazer a nossa breve apresentação. Então, assim, Jussara Ribeiro, fundadora da J Criações Treinamento, que é uma empresa focada em criações artísticas
e didáticas para desenvolvimento humano, desenvolvimento de competências. O foco da empresa é fazer toda essa questão de trazer a arte, mas também fazemos, né, os treinamentos aí tradicionais, mas o nosso foco vai ser inovar com a arte. Sou dançarina, sou coreógrafa, sou designer institucional, sou amante, enfim, de todas as artes, sou poetisa, sou um pouquinho de tudo, sou mãe, enfim, essa sou eu. Vou passar para a Helena poder se apresentar um pouquinho. Bom, Ju, você é a pessoa plural, né? A profissional plural que o mundo necessita, e a gente vai trazer isso através da arte. Novamente, muito obrigada, Ju, de ter criado esse projeto, ter nos convidado, e que honre a cada um de vocês. Muito obrigada pelo tempo de estar aqui. Então, Ju, você já começou falando dessa tua pluralidade, e é isso que a gente vai falar aqui. E eu trouxe um companheiro para falar sobre quem eu sou, tá bom? Vamos lá. É assim. Uhum. Já que ele não quer entrar, eu vou falar de mim mesma. É que eu trouxe para a gente conversar sobre alguns artistas e trazer a realidade. Nada é por acaso, ele vai estar na minha apresentação, tá bom? É o meu jeito de lidar com o mundo. Obrigada, Estela. Antes de eu entrar, vamos só descompartilhar essa tela do Zoom, que daí fica todo mundo maiorzinho. Talvez precise descompartilhar aqui. Isso. Muito bom. Minha. Muito bom também, Jussara. Queria começar agradecendo o convite, esse evento incrível, tua criatividade foi maravilhosa, é muito bom, né? Poder estar aqui falando de algo que eu amo. Eu sou Estela Guiar, sou da Passos que Transformam, que é uma empresa que acredita fortemente no poder do lúdico, na transformação de pessoas, de times e de empresas. E o que eu quero trazer para vocês hoje é como entre várias opções de treinamentos que eu tenho, como o team building, do zero ao palco, um team building que vai falar sobre dança, quando apoiado pelo CAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial, traz realmente uma mudança duradoura e profunda nos seus colaboradores. Então, a dança apoiada pelo ciclo de aprendizagem traz essa mudança que todo mundo quer na nossa vida, na nossa empresa e nos nossos resultados. Muito bem. Bom, gente, então, como que vai funcionar a nossa tarde, né? São 3 palestras, a gente vai começar com a Helena, então a gente está em ordem alfabética aqui para ser justos, a Helena começa, depois eu faço a minha palestra e depois a Estela faz a dela. Espero que vocês possam ficar até o final. Lembrando que é importante responder a pesquisa de feedback para a gente e estar no grupo quem não está, tá? O link está aí no chat. Vamos falar rapidinho dos sorteios que a gente vai fazer. Ops. Esse aqui é o errado. Leila, seja bem-vinda. Leila Navarro, Olá. que honra. Que honra. Olá, Leila. Boa tarde. Estão vendo, gente, compartilhamento? Sim.
Tá mostrando? Sim, certinho. Certinho. Então vamos lá. Nós vamos ter então 3 mimos das 3 empresas. Vamos começar falando aqui do mimo da Helena. Helena, conta um pouquinho qual que é o seu mimo. Então, nós vamos ter um encontro e a empresa vai nos receber e a gente tem uma data de inscrição com essa data e a gente vai fazer uma imersão artística para desbloquear a criatividade, a inovação, sair do piloto automático, trazer esse estado de presença e de sentir, e é exatamente isso que nós vamos fazer. E daí na semana também tem outro mimo que a gente fala ao final. Isso aí. Lembrando que todas as informações do sorteio vão estar no grupo do WhatsApp, tá? Bom, gente, como eu disse, né, o Potencializar-se é uma arte vai trazer várias novidades exclusivas que estão sendo criadas, e a primeira que vai ser lançada é o workshop para líderes, a princípio, e usa a liderança transformacional como base associada à dança. Então, novidades aí vindo, inéditas, não tem nada parecido no mercado. E aí nós vamos estar sorteando 5 VIPs, 5 líderes VIPs para estar participando desse workshop presencial, que vai ser ali na Alameda Santos, perto do metrô Brigadeiro. Então, para participar desse sorteio, é importante que as pessoas morem em São Paulo, tá? E a Estela. Bom, a Passos que Transforma, ela valoriza muito a importância do reconhecimento, né, dos colaboradores e por isso o reconhecimento nas datas, comemorativas, como Outubro Rosa. Outubro Rosa já está chegando e eu quero então sortear para 2 empresas uma vivência na empresa até 40 colaboradores, onde nós vamos falar sobre a dança, sobre empoderamento, sobre vulnerabilidade, como é que eu deixo esse medo de errar e caio na dança, sobre um equilíbrio que tem muito a ver com os equilíbrios de papéis pessoais e na empresa. Então, uma dinâmica muito legal e 2 empresas vão ser presenteadas com essa dinâmica. Muito bem. Bom, então, gente, boa sorte para todo mundo. Entrem no grupo quem não está, que depois nós vamos fazer esse sorteio e espero que os presentes e os mimos cheguem aí para quem realmente esteja precisando desse benefício todo que a arte traz. Vamos iniciar então a primeira palestra com a Helena. Eu vou colocá-la como anfitriã. Helena, boa palestra para você. Obrigada, Até daqui a obrigada a todos. Obrigada. Apresentar. Todo mundo está vendo? Sim. Olá, vamos trazer aqui, vamos dialogar e pensar sobre esse músculos em movimento. E a minha proposição é trazer alguns artistas com quem eu tenho profundo admiração, onde eu estou, onde são as fontes que eu bebo, onde eu olho, né? E a gente vai falar sobre a arte de construir a presença, o pertencimento e o bem-estar. Essa sou eu e eu trago aqui. Helena, não tá saindo áudio. Não está saindo áudio? E, Como assim? Não. talvez na hora do compartilhar. Espera.
Peraí. Acontece, né? Vamos lá. E Queridos, agora? a maior jornada Tá é indo, aquela Ju? que nos leva para dentro de nós mesmos. Aprendam a amar as perguntas e a viver com as incertezas. Nelas está a verdadeira vida. Na solidão, nascem as grandes criações. Somente no silêncio encontramos a força e a verdade. Quando criarem, façam isso por uma necessidade interna. A verdadeira arte vem de um impulso que não pode ser contido. Confiem no tempo. O que é autêntico em vocês já está pronto para ser vivido. Deu para ouvir agora, gente? Deu. Ah, que bom. Então, gente, o Rio, que esse é um dos artistas que eu adoro. Ele é um poeta, ele é o autor da Cartas ao Jovem Poeta, que ele escreveu em 1903, mas independente, ninguém precisa conhecer a literatura, mas eu acho que ele traz essa grande fala. E ele me atravessa tanto que eu gostaria que ele tivesse me apresentando. Então, é um fazendo essa imersão com o outro. E dessa reflexão dele, a minha pergunta é: quem é você antes do crachá? Quem é esse ser humano que está aí? É curioso, né? Quando alguém nos apresenta numa roda de trabalho, fala, ai, muito prazer, eu sou Helena. A primeira pergunta que a pessoa faz é: você faz o quê? E não, eu quero saber quem é você antes desse crachá. O que você faz? De que maneira? Quem é você antes dessa equipe, antes desses diversos papéis que você atua, como você se relaciona com ele? Quem é você fora do LinkedIn? Não são os seus títulos, o seu trabalho que você faz. Quem é este humano que está aqui presente? Aliás, eu iria adorar se vocês quiserem colocar no chat um pouco para a gente ir se conhecendo, este humano. E eu vou trazer aqui o músculo como essa reflexão. E o primeiro que eu trago é esse da aprendizagem contínua. As empresas hoje, mais do que nunca, precisam desse profissional plural, aquele que está o tempo todo processando novos estímulos, novos exercícios, intuição, aquele que está aberto a aprender, reaprender, desaprender e estar no novo. Sabe aquele projeto que você começa e é aquele impulso elétrico que te dá aquela vontade de contar para o mundo o que você está fazendo, seja ele qual é o seu projeto. Você não precisa ser artista para estar fazendo isso. Aliás, todos nós somos artistas. Então, cada criação que nasce da sua mão, do seu cérebro, do seu músculo, né, é esse impulso elétrico que atravessa as fibras. E eu trouxe uma outra grande artista que eu amo e adoro, a Lígia Clark, nascida em 1920, e essa série dela, O Trepantes, que foi em 63 que ela fez, eu apelidei de esculturas flexíveis, porque ela traz com diversos materiais e ela traz essa questão dessa obra orgânica, que é criada para serem livres, exatamente como nós humanos, nos pensamentos, nessas múltiplas possibilidades de estar inserido nesse espaço e como a gente se apresenta em cada lugar. E a gente não precisa estar com um suporte específico. E é isso que essa artista traz, ela não precisa desse suporte para estar presente.
assim como cada um de nós. E uma outra artista que eu admiro muito, para quem é de São Paulo e já foi no MAM, que é ali no Parque Ibirapuera, essa aranha ficou por muito tempo lá. E nessa minha relação, nessa minha imersão com a Louise, eu trago aqui para nós o músculo da curiosidade profunda. Sabe aquela pessoa que é curiosa para diversos temas, diversos conhecimentos? Ora, a pessoa está estudando um assunto, daqui a pouco ela está outro, e daqui a pouco outro. E as pessoas às vezes falam, mas para que você estuda tanto? É para se conectar, é para ter várias curiosidades. O grande profissional hoje em dia é esse que tem essas habilidades múltiplas, esses conhecimentos múltiplos, essas conexões e sentidos, né? Tanto consigo como com o outro. E essa aranha que eu trouxe, ela chama Mamã, essa escultura tem 9 metros, então a gente pode estar nela. E é muito lindo quando a arte nos presenteia com essas esculturas e que a gente pode interagir com a arte. E para ver essa artista como ela era ousada, ela trouxe essa questão em 1940. Mas o que é importante aqui para nós, quem está aí pensa, bom, o que isso tem a ver com o meu cotidiano corporativo? Tem tudo a ver, porque eu assumindo este lugar central dessas minhas escolhas, dessas minhas relações, como é que eu faço no dia a dia? E aí, gente, essa criação, aquilo que nos faz acordar, sair da cama, pular, uma coisa é eu ir dormir cansada, mas a outra é o que me faz acordar, estar potente para este dia a dia. Daí vamos pensar, se a criação fosse um corpo, se ela fosse o coração, o que que ela traz para nós? Qual é essa relação? Talvez fosse o cuidado, porque ele que está fazendo esse bombeamento, essa atenção, esse acolhimento por todo esse sistema que nos faz vibrar por tudo. Se ele fosse o pulmão, gente, é a escuta que vem em primeiro lugar. Como a gente vai contraindo, inspirando e expirando para estar presente com o outro, nessa questão da escuta elegante. E se ele fosse a musculatura, gente, a criação? São esses gestos, né? Esse movimento, essas ações concretas que transformam essa intenção em realidade, porque não adianta a gente ser aquele fazedor de tarefa. Ah, eu faço isso, eu estou pensando naquilo, mas não concretiza. E é muito lindo quando a gente se permite concretizar, tirar do papel e colocar essa obra, essa criação, seja ela qual for o projeto de vida para caminhar. E essa é uma artista que eu conheci recentemente. E essas questões da fibra, desses detalhes, dessa sutileza da obra dela, me faz pensar e convido vocês a pensar esse corpo como uma teia, como uma nervura, como uma raiz, essa pele que pensa, que ela ultrapassa e ela vai de encontro com o outro. E aqui eu trago um outro artista também, mas muito mais importante a gente pensar. E a nossa missão? A nossa missão está clara? Como ela está na tua vida? Sabe, cada papel, não adianta eu ficar acumulando papéis e funções e eu não estou desempenhando. Elas estão alinhadas? Como que você tem agido com elas? E cada pele, cada identidade que você assume,
elas estão integradas com o seu propósito, com esse olho brilhando, com esse coração pulsante, com essas artérias. E as células? Como que essas unidades básicas, né, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, esse autocuidado, elas estão saudáveis? Como elas estão por aí? Como elas estão fluindo? E cada músculo, né, essa força criadora, que é essa nossa criação diária, é aquilo que nos desperta, que nos faz querer ir para o próximo. E aqui, para vocês saberem de quem é essa obra, é do Ernesto Neto, brasileiro, mas muito mais do que falar do artista, e que ninguém vai ter aqui uma aula de história da arte, mas é pensar nessas obras como remetem a esses músculos, né? De diversas possibilidades que a gente vai explorando, volumes, a gravidade, esse nosso corpo em movimento, esse nosso ir e ir, essa nossa reflexão diária, aquilo que te impulsiona para o próximo encontro, para o próximo passo. Eu gosto muito de pensar, primeiro, que todo ser humano é criativo. Cada um de nós aqui, nós somos uma obra de arte única. Isso não dá para ser clonado, não dá para modificar, isso a IA não vai fazer. Essa relação, né, nossa, do ser humano com o trabalho, essa identidade, essa personalidade que nos faz único e não tem como fazer cópia, não tem como criar várias e várias outras possibilidades de nós mesmos. E um pensamento, e é o que vem acontecendo nas empresas, no mundo, como tem sido, né? Como o local do trabalho é uma grande experiência, é um grande laboratório. E que a gente pode se deixar só se adoecer, só ficar frustrado, só reclamar, ou a gente pode olhar para isso como eu aprendo com essas tensões, com esses conflitos, como eu vou crescendo com esse aprendizado, essa realização, como que a gente se realiza. E isso é igual a uma criação de uma obra de arte, que também ela é feita por camadas minhas e do espectador, minhas e do meu colega de trabalho, essas diversas linhas, esses fluxos. E esse emaranhado vai criando essa memória viva, essa potencialidade, esse laboratório que a gente vai se experimentando e que a gente decide. Eu quero ser ou aquele que reclama, ou eu quero olhar para este aprendizado, para este conflito e crescer com ele. E daí, gente, eu gosto muito de pensar em frestas, né? Como e onde a gente pode se perceber através do outro, com o outro. E, gente, eu desejo que o mundo tenha uma possibilidade, e as empresas, os grupos, os nossos coletivos, né, que nós, seres humanos, que a gente possa se relacionar com o trabalho de uma forma madura, sabe, adulto, sabe, consciente, olhando o que é meu, o que é do outro, né? O que eu aprendo com o outro, o que eu me permito ser atravessado. Porque se a gente ficar na reclamação e sempre achando alguém para culpar, esse não é o convite. Então, eu quero aqui deixar isso de pensamento, né? Esses criadores de futuros. E a gente pode trazer isso para essa relação do corporativo.
Aí, gente, uma outra artista que eu amo, e a Leila Navarro, que está aqui também, que ama, e a gente fala muito dela, dessa artista, dessa performática, e ela atua lindamente até hoje, ela tem trabalhos lindos. E o que ela diz é muito, muito bonito, né? Que o estar presente já é uma forma de arte. O estar aqui agora, presente, é uma forma de ser arte. E por que não a gente trazer isso para o trabalho, esse estado de presença? E a gente ter essa consciência, essa coragem de ver, falar, uau, estou precisando melhorar aqui, estou precisando me rever ali, o outro me cutucou, peraí, o que é meu de verdade? E essa é uma obra, uma das que eu amo e que eu adoro, é uma performance. Vocês não precisam saber, performance é quando o artista faz uma ativação do público ali no ato. E ela fez essa proposição para o MoMA, que é em Nova York, e foi uma performance, quando ela falou para o museu, eu quero ficar simplesmente recebendo cada público, cada espectador. Então, ela só tinha essa mesa separando, e era o encontro, era algo que era esse silêncio, e tinha lá um tempo indeterminado, que aí o educativo cuidava, mas ela se preparava a cada um que ela recebia, era simplesmente a força do olhar, essa experiência desse tempo presente, do estar aqui e agora. E por acaso, gente, esse é o ex-marido dela, e que eles realizaram muitas coisas juntos. E, aliás, na separação foi lindo. Eles foram para a muralha da China, ficaram dias e dias cada um indo por um caminho e se descobrindo, ou seja, olhando para a relação. E essa performance durou 736 horas e 30 minutos. Por que que eu faço questão de trazer isso aqui? De novo, como é estar com o corpo presente. Ela ficava sentada de 6 a 8 horas, dependendo de quanto tempo funcionava o museu, e ela se preparava com o seu corpo para não ter dor, para não entrar na reclamação. Então, é isso, é esse estado presente com o outro e não a reclamação do corpo. E aqui, gente, é um outro livro que eu venho acompanhando e olhando, Roube como um artista. O que isso quer dizer? Sabe aquilo quando você não tem claro o que você quer fazer, o que você quer desenvolver? Falar, eu até gostaria disso, mas eu não entendo muito bem. Vai colecionando. Para onde você olha? Onde você bebe? Qual é essa fonte? Quais são esses desejos? Vai anotando ou vai guardando até criar o seu, porque uma hora é você que vai falar. Então, esse é um livro que já me acompanha há muito tempo e é maravilhoso. Sabe, você ir criando as suas observações, os seus repertórios, e uma hora é o seu que se faz presente. Porque às vezes a gente quer ser tanta coisa, quer olhar para tantos lugares, vai colecionando, seja esse curioso. E a inovação não é criar do zero, é recombinar com verdade. É quase copiar e fazer melhor cada vez, porque tem o seu traço, tem o seu jeito de ser. E aqui, gente, é a mão ensinando o cérebro. Quais são aquelas paixões que você traz no seu dia a dia, nos seus planejamentos? Então, em várias empresas que eu já estive, a gente pensou na pintura para trazer esse planejamento. Mas o convite é você fazer aí com você, na sua própria casa, no seu próprio jeito, no seu devir
várias possibilidades. Aí traz essa estratégia com camada, a integração com cuidado, se a gente pensasse na área do bordado com o onboard, que é o cuidado, é o receber, ou a fotografia, né, para a liderança, é esse foco emocional. E daí, gente, aquela pergunta: quais são as suas paixões que você pode trazer para o seu cotidiano, para combinar com o seu trabalho, com o seu jeito de ser? E aqui eu trouxe essa musculatura com parte das minhas hemácias. E de 3 gotas de sangue, eu trouxe essa obra, essa junção. E vocês viram do tempo que eu comecei ela lá atrás, e trazendo esse movimento, essa suavidade, essa interação com o outro. E nós somos feitos desse movimento, desse sangue criativo, desse sangue potente, desse vir a ser, dessa contemplação, aquelas tuas potências únicas que só você sabe fazer no mundo, que só você pode trazer. É um convite a estar contigo, é trazer e tirar da gaveta os seus projetos, seus olhares, é colocar a serviço do outro. E daí, gente, aqui de presente eu trouxe um pensar, um manifesto, e é lógico que eu não vou ler, vocês vão ler depois, tá? Vocês vão receber todo esse material, mas essa musculatura do invisível, isso que te potencializa, isso que te traz vida, isso que te faz querer estar com o outro, não é aonde, mas com quem de verdade eu quero estar, o que eu quero trocar. Eu posso ter incertezas, eu posso ter questionamentos, inseguranças, mas tem aquele com quem é que faz toda a diferença. E aqui só a primeira frase: há uma força que não aparece naquelas reuniões intermináveis, um tipo de energia que também não está no organograma. É este você com você, é você com a sua vibração, com essa curiosidade nata. Aquele que é curioso, que ele está andando na Avenida Paulista e resolveu entrar no museu, e ele não é adepto, ele não é atravessado pela arte, mas ele é um curioso, ele é um colecionador de curiosidade. Ele entra numa livraria e vê um livro que ele jamais olharia. Então é esse curioso. Como é que você traz isso para a sua vida? E daí, gente, vocês vão depois continuar lendo. E a minha pergunta aqui, para deixar aqui para vocês, eu vou amar, eu vou ler todo o chat, gente, daqui a pouco, tá? Porque eu não tenho essa maturidade de falar e ler ao mesmo tempo. Mas qual é esse músculo invisível? Eu trouxe esses nomes da criatividade, do coração, do pulmão, mas você aí, qual o músculo invisível que você escolhe exercitar e estar com ele a partir de hoje? Coloca o nome desse músculo. Você pode ser criativo, você é arrojado, você é o curioso. E vocês vão receber também de presente, gente, e a Ju vai explicar como vai funcionar esses 7 dias que eu convido para uma contemplação, a um estar presente, a esse se mover. Mas, gente, nada disso vai estar no crachá, vai estar neste humano.
neste você aí e esse profissional plural que hoje as empresas é o que mais elas estão buscando, porque ser um igual ao outro, a mesma bolha, não adianta. Qual é esse profissional plural e como você vai estar? E aqui são algumas das empresas, eu estou atuando com e através da arte há mais de 30 anos, trazendo essas reflexões da arte, mas para o planejamento estratégico, para mudança de liderança, quando dá aquele caos na empresa, as crises, é isso que a gente vem resolver conjuntamente com a arte. Então, vou querer aqui, vou deixar. Vou parar. Gente, é terrível quando a gente fala e não vai vendo as carinhas, né, de vocês, né? Se vai fazendo assim, tô louca para ler tudo. Tô louca para ler. Que bom. E é esse estar presente que eu deixo aqui para vocês, essa conexão, essa reflexão. E eu vou adorar ler os comentários, vou responder tudo. Gente, vem comigo nos 7 dias, não me deixem sozinha, né, Ju, né, Estela? Obrigada, é isso. É isso. Obrigada, obrigada. Bom, Agora eu gente, maravilhoso. Ai, eu fico emocionada de ver. Você escutando? Bem, Não? Eu fico emocionada com essa obra da Helena, do Sangue Criativo. Nossa, mexe muito comigo. Gente, melhor do que acessar conhecimentos é experimentar, né? Então, a proposta e o presente que a Helena vai dar para vocês é uma semana sob orientação dela para reflexões criativas. Então, são 7 dias de reflexão criativa. Esses 7 dias, essa semana do Músculo Criativo vai estar no meu site, uma página especial para a Helena, com os contatos dela, direto para falar com ela. E a cada dia vocês vão clicar em um envelope e esse envelope vai abrir e vai ter uma reflexão criativa para vocês. Ao final dos 7 dias, a Helena vai se juntar no Zoom com quem participou da semana para ter um compartilhamento ali que é muito importante. Então, depois eu vou colocar aqui o link, não esqueçam de estar no grupo, porque tudo vai ser colocado no grupo, e no PDF da Helena, da palestra que vocês viram, vai ter o link do vídeo que ela passou, vai ter o link do site para acessar a Semana Criativa, vai ter todos os links das redes sociais dela, de contato, tá bom? Helena, gratidão. Obrigada. Gente, vem comigo nos 7 dias, não me larguem sozinha, né, gente? Eu tô com... Olha, por favor, a gente quer compartilhar com o mundo, né? Não dá para ficar sozinha. Obrigada. Antes de começar a minha palestra, vocês podem colocar dúvidas e perguntas que vocês queiram fazer para Helena aqui no chat, que depois das palestras a gente vai responder todas as perguntas e também, se surgir alguma na hora, vocês podem falar, tá? Mas podem já ir colocando aí no chat para gente, tá bom? Bom, vamos lá. A Helena já falou um pouquinho, né, sobre essa questão do humano. E aí chegou a minha vez, a minha palestra tem justamente o título Onde Mora o Humano? E vamos agora, então, passear um pouquinho por esse caminho. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo ver? Sim. Vocês... Sim? Tá. sim. Bom, gente, eu vou começar então com a pergunta título da palestra, né? Onde mora o humano?
Mas antes, eu convido vocês para entenderem a amplitude da palavra humano com alguns adjetivos que facilmente vêm à nossa cabeça. Quando a gente pensa, né, nessa questão do humano, o que é ser humano? E aí, os adjetivos são gentileza, simpatia, bondade, piedade, compreensão, indulgência. Acredito que todos vocês concordam, né, com o peso desses adjetivos quando eles estão presentes em um ser humano, principalmente quando esse ser humano ocupa a responsabilidade de lidar com pessoas, seja como líder ou liderado, seja como cliente ou profissional que está prestando um serviço. Espera aí que travou aqui. É uma briga, né, esses mouses. Bom, o ser humano é uma unidade e uma totalidade. Essa citação do Paul Tillich, um dos mais importantes teólogos, né, do século XX, reforça a importância da alteridade. Como líder, eu acredito na importância de reconhecer que o outro é daquele jeito porque ele é essencialmente diferente. E quando eu fui idealizar a cultura, né, criar a cultura da empresa, da J Criações e Treinamento, eu falei, bom, vamos lá escolher os famosos valores da empresa. E o primeiro valor que eu escolhi foi a alteridade, porque justamente propõe esse olhar para a singularidade. Tá? Além dela ser o nosso primeiro valor, ela é sustentada por um tripé, que é a tolerância, respeito e empatia. E essa foi a maneira que eu encontrei de honrar o humano que existe dentro de cada um. Tá? Bom, antes de levar vocês, gente, para o caminho, né, onde vocês possam compreender essa conexão entre artes e desenvolvimento humano, ENR1, que é o foco, né, da palestra, eu vou compartilhar algo profissional, mas também pessoal, que talvez tenha me tornado a professora de dança e a líder que eu sempre fui. Bom, dos feedbacks e agradecimentos que eu sempre recebi, em 30 anos de carreira como professora e coreógrafa, dois me deixam, né, sempre me deixaram muito feliz, pois comprovam o quanto é verdadeiro a minha crença de que todos têm potencial, e no meu caso, né, antes de eu ir para o universo corporativo, todos podiam dançar, todos podiam aprender. E a minha missão era ensinar. E nesses 30 anos eu me deparei com muitas pessoas frustradas, muitas pessoas tristes, insatisfeitas, tanto com o universo da dança, quanto com o universo corporativo, quando eu passei, né, para trabalhar em uma outra empresa. E o feedback que eu sempre recebi e ainda recebo nossa, você é muito paciente, você tem muita didática, né? Já até disseram que eu tenho a paciência de um monge tibetano. Bom, e o agradecimento era, nossa, obrigado, nunca achei que eu poderia dançar ou aprender. E muitos alunos chegaram até mim porque alguém disse, vai que com a Jussara você vai aprender. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu acredito que esse é o meu segredo, o acreditar. Né, fazia com que eu virasse o mundo para conseguir levar esse conhecimento de uma forma que a pessoa conseguisse pôr em prática, conseguisse realmente aprender. Eu sempre olhava para uma pessoa que chegava até mim com desejos de dançar ou um novo liderado, e eu não via apenas a pessoa presente ali naquele momento, eu enxergava ela já lá no futuro. Olhava para aquela pessoa e eu via uma obra de arte. A Helena já falou aí que todos, né, somos uma obra de arte única, e eu sempre senti muito isso, né? Bom, gente, uma obra de arte ou uma pedra como um diamante que precisa ser lapidado, né, para mostrar mais ainda a sua beleza, o seu valor, enfim. Esse olhar sempre me fez buscar, né, essa incansavelmente maneiras, melhorar a minha didática, a metodologia, para realmente poder trabalhar com esse ensino essencial, né? Acho que o slogan da minha empresa é didaticamente essencial, porque eu falei, nossa, não tem como ser outro slogan. Bom, todos tinham potencial, sem exceção, e até hoje eu continuo acreditando nisso e levando isso para a minha vida, não importa o que eu faça.
nos olhos certos, você sempre será arte. Olha como essa frase é forte, né? Do poeta Márcio Andrade Garcia. Essa é a magia do universo artístico. Será que vocês estão tendo a sorte de serem vistos com os olhos das pessoas certas? Fica a reflexão para vocês. E será que vocês possuem esse olhar que é capaz de chegar a enxergar alguém, acreditar e apenas conduzir essa pessoa para um desenvolvimento saudável e sustentável? E principalmente nesse caminho, usar de sensibilidade para lapidar essa pessoa que está em sua liderança. Aqui eu estou falando diretamente para os líderes. Então, fica essas 3 reflexões aí para vocês. Depois a gente fala mais. E a arte é um dos meios que une os homens, né? É por concordar com Tolstói que eu trabalho com arte. Eu acho que, assim, com 5 anos eu já falava que ia ser professora de dança, dançarina, e seguir meu caminho. E a arte, enfim, faz parte de mim profundamente. Bom, gente, vamos entender então a conexão entre artes e desenvolvimento humano, né? E logo em seguida vamos analisar como o panorama das exigências, né, da NR1, que são super importantes, se conectam perfeitamente com a presença das artes no universo corporativo, tá? As artes, elas nasceram com os homens, estão desde a antiguidade presentes no mundo. Antigamente era só profissão, depois passou a ser entretenimento, era a própria vida, né? Criando maneiras de se materializar e se verbalizar. E essa sonoridade, movimento, formas, faziam parte da vida dos homens antigos em seu dia a dia. Qualquer movimento era uma dança que se conectava à música, que o próprio corpo e a natureza produziam. Traços se tornavam desenhos, e tudo era comunicação e oração. Com a evolução, as artes também se tornaram profissões e entretenimento, mas elas nunca perderam seu maior poder, que é ser um instrumento transformador. Bom, acredita-se que a arte não é apenas uma consequência de modificações culturais, porém um instrumento provocador de tais mudanças. Essa citação da Ana Maio Barbosa reforça justamente o que eu acabei de falar. E essa é a missão do movimento corporativo, potencializar-se uma arte. Através das artes, provocar essas modificações tão essenciais ao universo corporativo. E se pudéssemos acessar o artista dentro de nós? Então, a gente tem os músculos aí para aprender, né, Helena? E agora a gente vai ter que acessar os artistas também. Vamos unir. Daqui a pouco a gente vai acabar unindo as 3 palestras, vocês vão ver como vai fazer sentido. Bom, gente, acredita, assim, que a arte, então, é um instrumento muito transformador. E se a gente pode acessar esse artista dentro da gente, né? O que aconteceria? Então, o Laboratório de Psicologia Experimental da Universidade lá na Bélgica fez um estudo em 2016, onde foi sugerido que os cérebros de artistas e não artistas poderiam ser fundamentalmente diferentes. Bem, artistas geralmente possuem uma personalidade muito propensa ao desenvolvimento. Vamos ver algumas características? Bom, persistência. Tentar novamente, várias vezes ao dia, por vários meses, vários anos. Né? O artista, quando olha para o impossível, ele sorri. E a persistência para expressar sua arte é o que faz com que essa obra um dia chegue até a gente. Paixão, né? Artistas são apaixonados natos, né? Essa paixão torna-se entusiasmo na hora de criar, de compartilhar, de aprofundar-se e aprender mais. Essa paixão afasta o comodismo. Ambição. Artistas geralmente tocam, pintam, escrevem, desenham ou dançam, sempre vislumbrando a própria superação. Como diz o famoso bailarino Mikhail Baryshnikov, não tento dançar melhor do que ninguém.
só tento dançar melhor do que eu mesmo. Então, essa é a grande sacada, né? A adaptabilidade. Artistas improvisam e exploram ideias com naturalidade. É o famoso que os líderes geralmente sempre falam, pensa fora da caixinha. Tão falado, né? Essa frase tão comum no universo corporativo. Artistas estão sempre se adaptando, sejam em relação aos espaços, materiais de trabalho, imprevistos, e esse poder de adaptação permite que sempre possam mostrar a sua arte. A famosa criatividade, tão querida e desejada por todos, né? Ser criativo pode ser fácil, mas tornar a ideia palpável exige coragem e dedicação. E pessoas com alma de artista têm isso de sobra, com certeza. Disciplina, né? As piruetas de uma bailarina, uma música perfeita que chega até os nossos ouvidos, quantas horas de treino precisou para que a execução dessa pirueta durante uma dança chegasse até a gente com aquele impacto, não da técnica, né? Mas o que está por trás daquela movimentação, daquele corpo rodopiando no eixo, e daquela música que entra tão profundamente dentro da gente, aqueles acordes, aquela melodia, né, que embala, que fica com a gente presente. Autocríticos, artistas estão o tempo todo se autoavaliando e experimentando, e essa postura leva naturalmente à evolução. Olha quantas características os artistas possuem naturalmente que os colaboradores, sejam líderes ou liderados, se tivessem, ou se têm, já tem um campo aberto aí, né, para essa questão do próprio desenvolvimento. Enfim, artistas em meio a novos desafios recriam a sua maneira de estar no mundo. Por isso, quando consideramos as qualidades de um artista, também devemos pensar na qualidade da própria arte. Então, agora eu volto para a pergunta, né? E se pudéssemos acessar o artista dentro de nós? Acho que deve ter artistas aí não sei se alguém já entrou a mais aí, mas acho que deve ter vários artistas aí. Bom, posso afirmar com certeza que líderes e liderados, quando estão se permitindo ser arte, são capazes de articular melhor a cultura organizacional e os diferentes relacionamentos entre todos os stakeholders da empresa. E essa capacidade pode provocar as mudanças que tanto se almejam. A arte não é apenas beleza, é a vida sendo vivida, é o sentimento que toma forma, seja de movimento, de sons, de cores e de traços. E essa é a proposta de levar as artes como um instrumento, um caminho, um meio para o desenvolvimento humano dentro das empresas. Por isso, os treinamentos, convivências artísticas são espaços onde é possível desenvolver e aprimorar as potencialidades perceptivas, reflexivas, criativas e relacionais. Bom, e onde entra, né, gente, a NR1 nesse contexto artístico? Tá todo mundo falando da NR1, das novas exigências abençoadas que vieram para proteger ainda mais o humano. E aí eu vou ler essa frase aqui para vocês primeiro. Então, sem os bailarinos, a profissão não existe. Se ele descansar, o mesmo acontecerá com a profissão inteira. A NR1 ela foi criada em junho de 1978 e hoje, 47 anos depois, temos atualizações tão significativas para as pessoas. Gente, eu vou sair do meu script aqui, preciso falar. Quando eu vi essas novas exigências, essas mudanças, eu fiquei emocionada, eu senti vontade até de chorar, porque é tão importante esse movimento que vai começar a acontecer a partir, né, do momento em que as empresas se façam a adequação necessária e realmente comecem a colocar em prática esses cuidados com o ser humano como um todo, porque essa parte dos riscos psicossociais demorou muitos anos para se entrar, né? Então, abençoado seja aí essas novas atualizações.
E ela foi atualizada para proteger mais ainda o humano por trás do profissional, do crachá, do currículo, do cargo, das lideranças despreparadas, né, das ambições desmedidas, das metas excessivas e até vezes absurdas. Então, essas novas exigências olham justamente para essa insalubridade, né, que existe no meio. E elas vêm justamente como uma reestruturação essencial para o universo corporativo. Um universo que permitirá, sim, que as pessoas não só descansem, mas aprendam a valorizar, a oferecer e a desejar esse descanso. Murray diz que se o bailarino descansar no 7º dia, o mesmo acontecerá com a profissão inteira. Vamos trazer essa frase para o universo corporativo. Sem os líderes e liderados, a empresa não existe. Ponto final. Não devia ter colocado essas reticências aqui, gente. Bom, nada de clientes, nada de produtos, nada de metas, nada de produtividade, nem de rentabilidade. No começo, existem as pessoas. E se em qualquer dia do ano as pessoas adoecerem, o mesmo acontecerá com a empresa inteira. As atualizações da NR1 reforçam a importância da gestão de riscos ocupacionais, especialmente os psicossociais, e estabelecem requisitos mais rígidos para capacitação e simulações práticas para líderes e liderados. Atender essas exigências através de treinamentos com artes é uma estratégia que pode sim promover o engajamento, aprendizado significativo, fortalecer essa nova cultura de segurança e bem-estar. A NR1 identifica a construção colaborativa da prevenção de riscos com escutativa e envolvimento dos líderes e liderados. E o que seria melhor do que as artes para causar impactos significativos, envolver, refletir valores e provocar mudanças? Bom, eu sou suspeita, mas eu acho que não tem nada mais perfeito. Essa nova cultura de segurança e bem-estar exigida pela NR1 pode ter as artes como uma forte aliada. As artes podem, sim, ser um novo pilar para a educação corporativa e para a área de T&D, que, por sua vez, são os pilares fundamentais para a implementação da nova NR1. Bom, não dá para falar, né, gente, das novas exigências sem falar de saúde mental. Por isso, antes de finalizar, vamos ver a relação profunda entre artes e saúde mental. Gente, a linguagem universal das artes transcende fronteiras, né? Isso é uma coisa muito forte. Enriquece experiências, estimula a reflexão, a criatividade e a ação. Qualquer tipo de arte. Quando uma pessoa produz arte, o processo de criação permite a expressão. Isso quer dizer que a pessoa descobre uma comunicação mais potente, que envolve todo o corpo e mente. A comunicação, ela se expande pelo corpo, ação e movimento, e pela mente, reflexões profundas e estímulo da criatividade. E também pelos sentidos, principalmente a audição, a escutativa, que é tão importante, e fica mais sensível, a visão, ter esse olhar panorâmico para o todo, e o tato, que enriquece a experiência sensorial. E para finalizar, as artes elas podem criar um caminho natural que pode ser explorado pelas lideranças. Então, aqui eu vou falar diretamente para os líderes, né? Ela pode ser um canal seguro para os liderados trabalharem os sentimentos em relação ao universo corporativo que se está inserido, possibilitando a exploração e compreensão dos próprios comportamentos que afetam o dia a dia das pessoas. Os tão famosos comportamentos que os líderes, né, querem modificar no time, na equipe. Ser um ponto de apoio para o autoconhecimento. As artes têm essa capacidade de contribuir na identificação de pensamentos e sentimentos que podem não estar conscientes. Desenvolver a resiliência, outra competência tão
desejada, né, no ambiente corporativo. Os desafios criativos podem ajudar a desenvolver essa competência tão importante. A resolução de problemas artísticos e a solução de obstáculos no processo criativo fortalecem a capacidade de lidar com a diversidade, incertezas e fracassos. Aprimorar, gente, a comunicação não verbal, como é importante. As pessoas focam muito na verbal, mas e a não verbal, né? O corpo fala. Isso é um fato. E para algumas profissões, a comunicação não verbal tem muito peso. Por exemplo, a comunicação não verbal dos próprios líderes, que causam impacto nos liderados, ou a comunicação não verbal que chega até um cliente e acaba sendo um fator decisivo ali, né, na hora de uma entrega, de uma compra, de uma decisão. Estimular as conexões sociais. O bem-estar emocional dentro da empresa está diretamente ligado às conexões. Relacionamentos saudáveis impulsionam a confiança, a autoestima e o senso de pertencimento. Então, as empresas falam muito nessa questão do pertencimento, mas como você vai se sentir pertencendo a um ambiente onde você não tem conexões? E principalmente não tem conexões saudáveis, né? Como podem ver, arte e saúde mental são elementos que se complementam muito bem. A partir dessa relação entre ambas, é possível atender perfeitamente às exigências da NR1. Bom, vamos lá. Vou responder para vocês, então, a pergunta, né? Onde mora o humano? Eu vou ler aqui para vocês o manifesto. A Helena também tem um manifesto, aqui também a gente tem outro. Mas eu vou pedir para vocês também me ajudarem a terminar de criar, né, esse manifesto. Onde mora o humano, mora a dúvida. Onde mora o humano, mora a coragem. Onde mora o humano, moram mãos que tremem, mas criam. Onde mora o humano, mora o imprevisto, o improviso. Onde mora o humano, mora a norma. Também mora a ética viva, o gesto, o cuidado. Onde mora o humano, mora a escuta, mora a pausa, mora o medo de errar, mas também mora o desejo de acertar. Onde mora o humano, mora a arte, mora o ritmo do que não é dito, mas é sentido. E entre uma norma e uma alma, mora a arte como ponte. Eu vou deixar para terminar de ler o manifesto, gente, no final da palestra. Mas agora eu gostaria que vocês escrevessem no chat onde mora o humano, mora o quê para vocês? Então, só escreve um item, não precisa escrever muito. Vou dar só um minutinho para vocês fazerem essa contribuição, tá? Depois eu vou pegar essas contribuições, vou organizar o manifesto e vou compartilhar com todo mundo. Eu não consigo ver vocês no chat escrevendo. Estela. Vamos lá, ó. Já apareceu vida. Opa! Compartilhar. Eu escrevi mora no experimentar. Eu estava até pensando se eu botava mora no errar, mas eu botei no experimentar. Maravilhoso. Lindo, amei esse manifesto, hein? Maravilhoso. E aí? Bom, conforme vocês forem pensando, vocês podem ir escrevendo aí, tá? Gente, quando o manifesto for compartilhado, eu espero que as pessoas que desenvolvem pessoas aprendam que a gente não treina humanos, a gente os encontra. Esse é o grande, acho que, segredo para a gente pensar em trazer essa humanidade, né, para o universo corporativo. Esse é um cavaletinho branco para simbolizar esses minutinhos de reflexão de um humano e se podemos caminhar até esse humano através das artes. Esse cavalete é um convite, gente, para recomeçar, um espaço em branco, porque a norma, ela pode entregar um mapa, mas o trajeto nasce de quem caminha com consciência e sensibilidade. Porque o protocolo cuida do risco,
mas é o gesto que cuida do humano quando o encontra. Então, vamos pausar aqui mais um minutinho, e aí eu quero que vocês, não precisa ser no chat, eu não sei que vocês queiram, mas projeta nessa tela, pode ser um desenho, uma palavra, um texto, uma imagem, o que vocês quiserem. Independentemente do cargo, a gente, da posição, tá, de vocês. O que faria com que o humano que existe em vocês nunca deixe de encontrar o humano que existe no outro? Porque não importa se você é um líder ou se você é um liderado, né? Se você é um cliente, se você é um ser humano, como fazer isso? Então, um minutinho aí para vocês criarem aí nesse cavalete em branco. Bom, espero que vocês tenham conseguido projetar alguma coisa aí nesse cavalete em branco. Espero que ele não esteja mais branco. Vamos fazer, gente, um desafio do silêncio e da escuta interna. Estamos chegando ao fim da palestra, eu não poderia deixar de fazer esse desafio. Então, convido a todos para, de verdade, fecharem os olhos só por um minuto, mas só um minuto mesmo. Apenas respirem e tentem se escutar, tá bom? Quando você passar um minuto, eu vou dizer, oi, gente, tudo bem? Voltando, e aí vocês podem abrir os olhos, tá? Então, vamos lá, eu vou cronometrar. Valendo, fechando os olhinhos. Voltando. Bom, gente, esse minuto, ele não foi um tempo vazio, ele foi um tempo vivo. Eu já participei, fugindo de novo do roteiro aqui, eu já participei de várias palestras e eventos onde já pediram para eu fechar os olhos. E causa um incômodo, né? Porque você fala, mas como assim, né? Olhar para si é difícil, escutar a si mesmo é difícil. E hoje em dia a gente não para, né? A gente não para respirar, a gente não para direito para comer, a gente não para olhar o céu, enfim. E é normal mesmo se vocês se sentirem incomodados, e é normal mesmo se vocês não fecharam os olhos e foram ver se tinha mensagem no WhatsApp ou qualquer outra coisa. Mas o que eu quero deixar assim forte para vocês é que quem experimentou ou não experimentou esse minuto não importa, mas se permitam experimentar daqui para frente, tá? Esse minuto não foi um tempo vazio, foi um tempo vivo. Nele morou a sua escuta, sua inquietação, sua presença. Em tempos de correria, excesso, gente, de vigilância, parar já é uma revolução, né? Em tempos de NR1,
que está vindo, trazendo, né, toda essa força, essa proposta de você cuidar da saúde mental. Então, esse parar um pouco, fechar os olhos, respirar, se ouvir, estar consigo mesmo, vai ser muito importante. Escutar a si mesmo, escutar o outro, escutar o corpo, escutar o tempo certo de agir, né? Que a arte continue fazendo barulho, mesmo no silêncio. E que você volte ao trabalho com esse novo ritmo, o ritmo do cuidado consciente, porque esse cuidado ele precisa ser ativado de maneira consciente para que esteja presente no dia a dia de vocês. Não adianta saber, é importante que eu me cuide, é importante, enfim, eu preciso ter isso muito claro a ponto de vivenciar isso. E aí, quando eu me vivencio, eu passo a me permitir descansar, a me permitir pausar, a me permitir fechar os olhos, e aí eu vou me encontrando nesse caos, né, que às vezes é o mundo aí pra gente. Bom, gente, então, se nesse 1 minuto, quem fechou os olhos captou algo, escutou algo, viu algo, pega para vocês e leva aí por uma semana, por um mês, por alguns dias, refletindo, para que vocês consigam, no dia a dia, ir mudando, né? Ir trazendo essa cultura para vocês. Bom, depois de um tempo, se perguntem, né? Às vezes, o que transforma não é o projeto, grande projeto, mas o pequeno gesto consciente que você repete com arte. Então, às vezes, para você construir uma obra de arte, são pequenas lapidadas, são várias pinceladas, são várias tentativas de fazer a pirueta, são vários dedilhar nas cordas de um instrumento para você chegar nesse grande, né? Então, são pequenos gestos. Lembrem sempre disso. É passo a passo, é dia a dia, é hora, sempre com esse olhar para vocês. Bom, para finalizar, então, eu vou entregar a poesia que está se construindo no Manifesto do Humano. E então, onde mora o humano? Mora na pausa antes do sim, mora na respiração que antecede o improviso, mora no olhar que escuta, mora também no erro, porque é ali que nascem os ensaios mais verdadeiros. Onde mora o humano há risco, mas também a dança, a música, a arte. Onde mora o humano há trabalho, mas há também cuidado. E que a arte possa, com um abraço, envolver e sustentar o humano em cada um de nós. Gente, gratidão por esse momento e pela presença de cada um. Ai, Obrigada. meu Deus, muito bom, muito bom. Obrigado, Jussara. Maravilhoso. E aí, gente, tá tudo bem? Todo mundo bem aí? É muito estranho a gente não ver as pessoas enquanto está falando. É verdade, essa é a parte difícil. Para a Estela fazer a palestra dela e depois a gente tira as dúvidas, a gente faz um bate-papo bem gostoso. Deixa eu passar aqui o anfitrião. Põe o host. Bom, eu vou até fazer o seguinte, eu vou começar batendo um papo aqui antes de começar a compartilhar, que eu acho que eu sinto até mais vocês. Ju, eu não sei se você consegue botar o pin maior em mim aqui, porque acho que aí sei que tá grandona aqui. Se não der, também não tem problema. Então, eu vou começar me apresentando, porque isso tem muito a ver com o que eu faço hoje, Coloquei. Legal. Com o que a Passos que Transformam faz.
né? Que assim como a Ju, de alguma maneira, é entender o poder da dança na transformação de pessoas. Então, sou arquiteta de formação, mas desde sempre a minha vida vem da dança e 30 anos dando aula, né? E em algum momento, um técnico de futebol, meu aluno, falou assim: Stella, eu quero a dança no meu time. Eu quero falar sobre movimento presente, eu quero falar sobre enxergar o outro através da dança. E nesse momento eu nem pensava em falar de desenvolvimento humano usando a dança. Um técnico de futebol, uau, que interessante. Passado aí alguns meses, um aluno meu, diretor de vendas de óleo da Volvo, chegou e falou para mim: eu preciso levar a dança para a minha empresa. Eu quero usar a dança para falar sobre diferentes usos de recursos. Nós fizemos naquele momento um trabalho usando a rueda de cassino, que é uma salsa dançada em dupla e em roda, né? Quando eu uso essa dinâmica, a salsa, né? Quando eu falo em dupla, eu estou falando do meu pequeno time, eu estou falando do meu par. Quando eu falo de roda, eu estou falando da minha empresa, como é que eu faço essa roda girar. E foi dessa maneira, vindo inspirado muito mais pelos meus alunos, né, do que por um trabalho inicial meu, que nasceu a Passos que Transformam. E aí vem uma vontade muito grande de realmente fazer com que isso acontecesse de maneira consistente, que os treinamentos acontecessem de maneira consistente, com resultados duradouros, com resultados profundos. E foi onde eu fui estudar, né, os jogos corporativos, trazendo o CAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial. Agora sim eu vou compartilhar, né, já conseguimos aqui pelo menos consegui olhar um pouquinho para vocês. E aí, então, nossa palestra é a Movimento que Constrói, né? Onde nós vamos falar de movimentos trazendo consciência, nossa, uma consciência interna, uma consciência da equipe, né? Na busca dessas relações empáticas, sempre buscando propósito, o propósito do eu, o propósito do nós, né? O propósito do todos nós. Eu sempre, como coach, inclusive, quando eu trago a fala sobre o propósito, eu trago muito o eu, o nós e o todos nós. E com isso tudo, a busca por performance. Mas o que que adianta, né, a gente falar sobre essa busca se a gente não fala exatamente sobre pessoas, sobre olhar para dentro? E é onde a arte, é onde a dança entra de maneira profunda nesse olhar para dentro, né? Então, apesar de eu ter um conteúdo de ferramentas lúdicas diversas, hoje a gente vai falar mais sobre a dança e vai entender o que que ela pode nos ensinar sobre planejamento, sobre inovação, sobre colaboração, sobre liderança. É uma visão bastante objetiva, né? Apesar de a gente estar falando de uma arte que em algum momento pode parecer subjetiva, a maneira que eu levo a dança, né, nos meus team buildings, a maneira que eu levo a dança para dentro das empresas, busca muita objetividade nos resultados dela, né? E para trazer essa objetividade é onde a gente vai usar o CAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial. Se eu pudesse ver vocês agora, eu ia perguntar quem aqui já ouviu falar do CAV. Se vocês puderem depois escrever no chat para eu ver a resposta, né? Quem aqui já ouviu falar do CAV. Então, é onde eu pego o quê? Eu pego essa experiência vivida e ela vai se transformar em conhecimento, em mudança de comportamento, mas algo que vem da emoção, algo que vem do sentimento, né? E não algo que vem necessariamente de uma teoria, vem de palavras, mas é algo que sai de dentro, né? Eu acho que quando a gente entra com a transformação, né, e tira de dentro de nós essa mudança, ela acaba sendo uma mudança mais duradoura, né? Então, mas o que é o CAV, né?
Ele foi criado aí por Daniel Kolbe, né, e ele preconiza as etapas para um aprendizado significativo e eficaz, né? A gente pode juntar isso aos conceitos também da andragogia, né? Então, o que que é esse adulto aprender? Esse adulto que não aprende mais sentado ouvindo palestras chatas, né? Esse adulto que precisa de um conteúdo rápido, né? Nesse mundo VUCA, Bunny, né? A gente precisa de uma passagem de conhecimento muito ágil. Então, a hora que eu junto o ciclo de aprendizagem vivencial, a hora que eu junto conceitos de andragogia, eu vou ter aí uma absorção de conhecimento maior. Mas vamos entender, então, um pouco mais detalhado o que é o CAV, né? Então, partimos aqui do vivenciar, partimos aqui de cima, né? Desse vivenciar. Então, vivenciamos uma experiência, seja ela o meu espetáculo do zero ao palco, que é o team building que eu vou trazer mais detalhado para vocês hoje, seja o Fazendo a Roda Girar, que é essa vivência com a Rueda de Cassino, seja uma vivência que chama Cidade dos Doces, que é uma vivência de construção de maquetes, e vários outros jogos corporativos. Eu preciso começar a mexer nessas pessoas através dessa experiência concreta. Concreta, porém com um conhecimento divergente. Concreta, porém nova. Concreta, mas não só uma repetição de palavras. Concreta, mas cheia de emoção. Então, o vivenciar é essa experiência que traz essa emoção, e essa emoção vinda como um conhecimento divergente. A partir daí, eu queria botar um parênteses aqui, porque o que acontece é normal, às vezes, as empresas nos contratarem e falarem assim, mas tem que terminar rápido, né? Depois que terminar aí o teu evento, o teu espetáculo, a gente tem que parar. E a gente precisa ter muita consciência quando eu levo um treinamento para minha empresa, principalmente um treinamento vivencial, que essa experiência ela só termina nos próximos 3 passos, que é o analisar, aprender e planejar. Então, é comum, às vezes, que a empresa queira contratar só essa primeira etapa, só essa etapa do vivenciar. E aí ela não percebe que não existiu possibilidade do vivenciar virar reflexão, né? Então, qual é a segunda etapa do CAV? É a observação reflexiva. É analisar o que aconteceu lá naquele momento da atividade, lá naquele momento do team building. Não necessariamente, ou de preferência, não levando o que aconteceu para o mundo, já direto para o mundo corporativo. Mas o que aconteceu lá, naquele momento, naquela brincadeira? E não tem problema da gente usar o termo brincadeira quando está falando dessa vivência, porque a emoção, ela vem muito da brincadeira, né? O espontâneo, ele vem muito da brincadeira. Então, como é que foi a minha atitude? Eu respeitei o meu colega que tinha mais dificuldade do que eu ouvi o outro, eu fui buscar uma liderança, talvez sem perceber se tem outras pessoas que tinham melhor potencial do que eu naquela brincadeira, né? Eu me permiti ajudar. Eu fui excessivamente competitivo e talvez tenha demorado para perceber que aquela dinâmica não era uma dinâmica de competição, mas sim uma dinâmica de colaboração. E eu fiquei competindo enquanto, de repente, até meu próprio time tinha percebido que era a hora de colaborar, né? Então, quando a gente está no analisar, quando a gente está nessa fase da observação reflexiva, eu estou me analisando lá, dentro daquele momento, naquela experiência que acabou de acontecer. Depois disso, eu venho para um próximo ponto, que é o aprender.
onde aí eu começo a conceber de uma maneira mais abstrata o que eu posso aprender daquela minha atitude. Será que quando eu me percebi competitivo demais naquele team building, como é que será que eu sou na minha empresa? Será que às vezes eu deixo de colaborar com um departamento parceiro e estou muito mais preocupado em me destacar? Será que eu sou competitivo demais na minha empresa? Então eu saio do analisar, que é essa observação reflexiva, e vou para o aprender. Então, onde eu aprendo com um possível erro, ou aprendo com um possível acerto, ou aprendo com o meu time. E a partir daí, legal. Então vamos continuar nesse exemplo, né? Percebi que eu fui competitivo demais naquela dinâmica. Percebi que eu também tenho uma competitividade interna que não traz vantagens para minha empresa. Tá, e vamos agora então planejar a minha mudança. O que eu preciso fazer? Será que vale ter momentos mais intensos de troca com os meus pares? Como é que eu posso trazer isso para a minha empresa? Então, eu saio aqui de um conhecimento divergente, eu saio do novo, eu saio daquilo que me traz emoção, eu saio daquilo que me tira da caixinha, assimilo esse conhecimento, né? E aí vou converger esse conhecimento para a mudança. A partir do momento que eu planejo, aí a gente acomoda o conhecimento acomodativo, a gente acomoda esse conhecimento para trazer aí um reflexo mais direto para a empresa. Tá? Vou. E aí, o que a gente tem de valores reais, então, quando eu pego uma dinâmica e aplico o meu CAV, né? Aplico uma dinâmica utilizando o CAV. Eu vou ter aí maior retenção, né? Maior retenção lá do conhecimento que foi passado, porque o cérebro ele vai aprender melhor, né? Por quê? Porque está envolvendo ação e emoção. Acho que a gente sabe que quando a gente faz, quando a gente fala, quando a gente ensina, né? Nós temos aí maior absorção de conhecimento. Vou ter essa transferência, né? Que é realmente levar esse conhecimento para o meu mundo, para o meu dia a dia. Eu consigo transferir de maneira melhor esse conhecimento. E tenho mais engajamento, isso é uma coisa que a gente percebe claramente, eu vou mostrar um pouco mais para frente, como a hora que a gente tem essa questão desse ciclo ativo, como a gente tem um engajamento maior, tá? Muito bom. Então, eu digo aqui uma frase que eu gosto muito de repetir, que o lúdico é um acelerador de competências, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui um pouquinho de compartilhar e quero ouvir aqui se por enquanto, dentro do CAV, né? Porque eu acho que o CAV é uma coisa que talvez vocês conheçam e já apliquem. Se dentro do CAV alguém tem alguma dúvida, abri aqui para ver o chat, porque a gente não consegue ver, né? Mas acho que nenhuma dúvida aqui. Levanta a mãozinha quem está de câmera aberta. Quem conhecia o conceito do CAV, do ciclo de aprendizagem vivencial? Elaine, não. Ari também não. Não. Ivanilson também não. Olha aí, hein? Às vezes a gente acha que são coisas, né, que todo mundo fala, homini, o que agora eu vou abrir você, também não conhecia? Legal. Faz sentido? Vocês conseguem perceber como faz sentido isso para aplicação, né, de processos que utilizam a arte, né? Muito Muito bom. Então, sentido faz. legal, que bom. Então vamos trabalhar agora, eu vou mostrar então um pouquinho na prática, né, o que é o nosso do zero ao palco aqui. Muito bom. Tá compartilhando? Só quiserem só me dar um ok de novo. Ju, alguém me dá um oi? Tá sim, tá ok. Maravilha. Então, dança como uma ferramenta lúdica, né? Então, o aprendizado deixando de ser intelectual para ser sentido no corpo, na emoção e na ação. Então, eu tenho um team building chamado do zero ao palco, onde a gente cria um espetáculo de dança completo, né?
aprender a dançar, fazer figurino, criar adereço. Esse é um espetáculo, esse é um team building que eu posso começar com times de 40 pessoas até 400 pessoas, e esse espetáculo vai tomando um corpo cada vez maior, mas é esse espetáculo completo, realmente do zero, que a gente aplica num dia só, né? Então, eu começo explicando um pouquinho, né, o que nós vamos buscar com esse evento, o que nós queremos realizar, qual é o propósito, né? E depois é hora, como está escrito aqui atrás, de transformar, né, reflexão em experiência. Dentro disso, o que é muito falado? A Ju falou aí lindamente sobre o corpo fala, e aí é onde a gente vai pedir isso. Pessoal, entre nesse evento querendo explorar os seus limites, descobrir nova forma de expressão. Você acha que não tem alguém lá no meio que fala, meu Deus, eu não sei dançar, eu não vou conseguir fazer isso, né? Mas se permita descobrir essa nova forma de expressão e reconheça as suas emoções. Como foi? Foi difícil? Eu tive vergonha? Não, eu consegui me soltar, né? Como é que eu reagi, por exemplo, a um erro do outro? Porque na hora que nós estamos numa coreografia, né, fazendo tudo junto, o erro do outro ele vai te tocar como? Como uma coisa, nossa, o outro errou, o que que eu posso fazer para ajudar? Então, é uma emoção de entrega, é uma emoção de trabalho em equipe, ou é uma emoção do, eu saí prejudicado? Então, tudo isso, toda essa leitura, ela é uma leitura muito rica, né? Vivendo o estado de flow. Isso é algo que eu vivo no dia a dia das minhas aulas de dança, mas é o que a gente vive quando acabam os treinamentos, que às vezes duram 6 horas, e a gente ouve muito, mas como assim? Já acabou? Parece que acabou de começar. Então, a dança, a arte, ela traz esse estado de flow. E muita gente passa a vida inteira sem viver o flow, sem conhecer o flow. E a hora que nós entendemos que a gente pôde viver isso lá naquele team building, será que eu consigo viver o flow no meu dia a dia de trabalho? Será que eu consigo descobrir, né, aquela mesma sensação do dia passar e eu nem perceber, né? Por quê? Porque eu trago atenção plena, porque eu trago concentração, porque eu trago foco. E que foi muito bom ter trabalhado naquele dia, porque eu entendi o meu estado de flow. Então, o viver a dança te permite conhecer o flow. E aí, como é que eu trago isso depois para o meu trabalho? Essa dinâmica, como outras, também são dinâmicas muito dinâmicas e imprevisíveis, né? Como é que vai ser? O que que vai acontecer agora? Que dança eu vou aprender? Que figurino eu vou usar? Como é que vai ser entrar no palco? E a luz e o cenário? O que que vem pela frente, né? E a hora que eu vivo esse imprevisível, a hora que eu me permito ter inovação, ter criatividade, né? Eu vou estimulando algo que o universo corporativo precisa muito, né? As pessoas ainda estão muito presas em fórmulas, em fazer a mesma coisa do mesmo jeito, e com muito medo de errar, né? Ainda existem empresas que não estimulam o erro, e os erros geram novos caminhos, né? Os erros fortalecem conexões. É muito importante entender que quando eu sou permitido errar, eu vou ter mais coragem de expor ideias, né? Porque se eu estou numa empresa onde o erro é criticado, por que que eu vou trazer uma ideia nova correndo o risco de errar, né? Então, na hora que eu estou na dança, eu estou vivendo o erro como possibilidade, eu estou vivendo o erro como aprendizado, né? E aí, esses novos movimentos vão trazendo aí novas ideias, né? E Ju também falou sobre a comunicação não verbal, né? Ao desenvolver essa possibilidade, então lembrando, né, que um técnico de futebol me chamou para que eu desenvolvesse essa comunicação não verbal, né? Onde o time, ele durante a dança ele se cruzava, eu precisava enxergar o espaço do outro para poder
caminhar no meu espaço. Então, essa habilidade da comunicação não verbal, de se expressar sem palavras, vai trazer um aumento da autoconfiança, vai quebrar resistências internas e vai superar a timidez. Tudo isso a dança traz no dia a dia da sala de aula, como pode trazer no dia a dia da empresa, né? E do zero ao palco aqui, eu vou mostrar um videozinho desse último evento. Não acredito que não, tá? Não vai tocar. Como assim? Foi largamente testado. Vou tentar de novo. Aqui, peraí que foi. Ah, gente, a gente fez todos os testes. Tá vendo que ele tá quase tocando, mas não tá? Ah, não vai, é uma pena. Mas a gente tem umas fotinhos aqui também. Vou só voltar para as fotos. Estela, Oi, ele fale. estava, acho que carregando. Ele estava Ah, carregando. Um ah, conceito, deu. um propósito, uma ideia. Do planejamento à ação. E um resultado incrível acontece. Team Building, do zero ao palco, é um projeto inovador de treinamento de equipe. Um processo que une dança, criatividade, superação, resiliência, empatia e cooperação. De uma ideia à execução, a construção do processo depende da entrega de cada colaborador. E quando todos se entregam, o resultado acontece. No fazer artístico existem muitos processos, assim como em qualquer empresa. E nessa grande metáfora poética, propomos um treinamento objetivo e transformador. O Team Building traz a arte como ferramenta de desenvolvimento e transformação, porque a arte nos movimenta e nós movimentamos o mundo. Muito bom, né? Então, trazendo o CAV para cá, a gente teve toda a vivência de criar esse espetáculo, analisamos tudo o que aconteceu nos bastidores, nos ajustes, no feedback que acontecia entre coreógrafo e equipe, entre os seus colegas de palco, né? Conectamos cada fase as competências necessárias na empresa, como planejamento, como liderança, como comunicação, e planejamos, a hora que a gente voltar ao trabalho, aquilo que eu aprendi, como é que eu posso colocar em prática. Então, entendendo que o espetáculo ele é o começo dessa etapa toda, né? Ou seja, o espetáculo, seja as minhas outras opções de vivências. Então, quem aqui contrata treinamentos, quem aqui contrata team buildings, precisa entender de maneira muito clara, né, que a atividade lúdica é fundamental, traz muita transformação, mas é que ela é o começo, né, desse processo e que precisa ser dado continuidade, inclusive com a empresa, depois do evento, né? E aí, quais foram os insights? Como é que a gente está aplicando os insights? Então, a importância da empresa entender qual é o papel dela na continuidade desse treinamento, né? Então, aqui, rapidinho, né? Começamos aí explicando o espetáculo, dividindo times. Na hora que eu divido times, eu entendo competências, né? Então, quais foram as competências que qual competência eu tenho? Eu tenho mais a competência de dançar ou eu tenho a competência de criar figurino, a competência de criar cenário? Vamos fazer uma divisão de competências, né? E aí, todos os figurinos são criados integralmente por eles. Os ensaios são divididos, né? Eu levo 4, 6, 8 coreógrafos, dependendo da quantidade de pessoas, né? Nesse evento específico, eles me pediram uma apresentação profissional também. E percebe aqui atrás está escrito Stronger, né? Cada coreografia tinha um tema ligado ao tema da empresa, né? Ao tema deste evento da empresa, que era falar de autorresponsabilidade. Então, vamos falar de força, vamos falar
O outro tema foi a questão de autovalorização. Então, cada música, cada dança teve um tema ligado ao tema principal do evento, né? Foi um evento de 3 dias, eu estive lá uma tarde, que falava sobre autorresponsabilidade. Aqui nesse Força, o que acontece? Eles criaram, na verdade, um estandarte que representava o seu número, onde a gente reforçava o que tinha que ser trazido. Nessa foto central, um Mentimeter, onde a gente faz parte dessa absorção de aprendizado, o dono da empresa junto comigo aqui, onde a gente conversou aí por mais ou menos meia hora em cima do tudo que se apareceu, né, de todos os insights que apareceram, e a fotinho final. E aí, deixo esse convite, né? Você aceita esse convite? Mais do que dançar, um convite para atravessar barreiras internas, superar medos, expor vulnerabilidades e exercitar a colaboração verdadeira. Então, fica esse convite para você experimentar a dança na sua vida, experimentar a dança na sua empresa, né? Tenho aqui, então, outras formas do lúdico, Outubro Rosa, que é onde a gente vai fazer, inclusive, o sorteio da dinâmica. Essa aqui é a Rueda de Cassino, essa central. Trabalho a dança entre pais e filhos. Aqui embaixo foi uma cipate falando sobre movimento. Tenho aí dinâmicas que trabalham com Lego. E essa dinâmica do Lego, eu atendi 400 pessoas nesse evento da SAP. Então, o lúdico, ele permite aqui que a gente tenha muita gente junto envolvida. Alguns clientes atendidos, e fica aqui meu contato, meu WhatsApp, minhas redes, e que a gente possa trazer essa transformação via emoção, né? Para que o mundo aí se transforme de maneira melhor. E é isto. Deixa eu ver aqui. Vou ver se tem alguma coisa. Muito bom. Fico à disposição. Estela, maravilhoso. Muito gostoso escutar enfim, toda essa sua trajetória aí já validada, né? Você e a Helena também, né? Muitas empresas já atendidas. Deixa eu só recuperar aqui, tirar o PIN. Aqui. Bom, gente, vamos lá então para o nosso bate-papo, tirar dúvidas, perguntas que vocês queiram fazer para mim, para a Helena, para a Estela. Fiquem à vontade. Aqui no chat eu não vi nenhuma pergunta direta. Na verdade, eu fiz uma pergunta sobre NR1. Eu vi, sim. Gente, assim, o que acontece, né, com essa questão da NR1? As empresas, elas precisam, para se adequarem às novas exigências, fazerem o mapeamento dos riscos, né, psicossociais. A partir desse mapeamento, a empresa precisa criar estratégias, criar todo uma vivência, um conteúdo, enfim, criar aquela cultura do cuidado que vai precisar ter, que agora é lei, para que realmente as pessoas sejam cuidadas, né, nessa questão do psicossocial. Então, quando a empresa tiver definido quais são os riscos, quando ela sabe o que ela precisa prevenir, como prevenir e o que fazer se infelizmente acontecer, é aí que vai entrar. Né? O que faz, então? Quais são as melhores estratégias? A NR1 ela pede que sejam feitas coisas muito práticas, muito vivenciais. Então, não vai poder ser palestra. A empresa não vai poder, por exemplo, falar assim, mas eu dei a palestra. E aí, né? Assim, porque a aprendizagem ela está muito ligada ao experimentar.
Então, não que palestras não sejam importantes ou que elas não tragam conhecimentos que possam ser, né, internalizados, mas quando você coloca a mão na massa, quando você pratica, quando você vive aquilo, é muito mais fácil dessa aprendizagem criar forma e se apoderar de você. Então, aí entra esse peso grande que as artes vai ter nessa transformação, porque qualquer tipo de arte, ela vai exigir justamente isso, essa presença, essa entrega, esse fazer. E é nesse fazer que vai morar, né, essa grande revolução. Então, sim, Estela, se a empresa, por exemplo, já tiver mapeado, né, os riscos psicossociais e apresentar para mim, né, quais são, eu não trabalho com treinamentos prontos, né? Todos os meus treinamentos são criados personalizados para cada empresa. Então, quando a empresa traz uma demanda, eu crio todo um projeto exclusivo para aquela empresa, de acordo com o que ela apresentou, de quais são os riscos psicossociais da equipe, né, da empresa dela, eu ofereço sugestões, caminhos para atender essas exigências da NR1, né, no quesito praticar, no quesito vivencial, tá? E aí a empresa fica à vontade para falar, não, esse caminho aqui ou esse outro, enfim. Então, sim. Acho que eu respondi, né? Sim, respondeu sim. Obrigada. É lindo, né, esse teu desenvolvimento, né, Ju, da NR7, porque está tão gritante, é tão importante, e você traz essas soluções de maneira sutil, elegante e profunda. Muito bom isso. E respeitando o jeito de cada um ser, né? Sim, e na verdade vai precisar, se a gente pensar nessa questão de que empresas são formadas por pessoas muito diferentes, você generalizar, né? Todo mundo vai ter essa propensão a ter esse risco social, então vamos fazer isso. Não significa que vai funcionar 100%. Então, os projetos voltados para fazer com que as exigências da NR1 sejam realmente válidas, vai precisar olhar não só para o todo, mas para cada um que faz parte desse todo. E aí é que está, acho que a grande dificuldade, né? Porque tem que ser projetos muito bem elaborados, muito bem construídos para abraçar esse todo, né? Ao mesmo tempo que vai ter que olhar o indivíduo, vai ter que olhar o todo. Então, é difícil. E tem a questão muito forte, que é a questão dos líderes, né? Então, vou pegar o exemplo da Estela, que tem um projeto maravilhoso, que usa o método CAVE. Aplica esse treinamento com todo o profissionalismo que ela sabe, mas e aí, né? Os líderes, eles precisam se propor a abraçar essa proposta, né? Então, vamos supor, a Estela aplica um treinamento que causa toda uma movimentação positiva e transformadora, e aí, depois do treinamento, os líderes boicotam. Então, esses líderes não sabem fomentar, né, essa transformação que veio, acaba prejudicando. Então, a liderança tem um papel fundamental em tudo, né, na verdade. Mas, Sim, fundamental. Recentemente, eu também implantei um programa em uma empresa e que a resistência era tão grande dos líderes e o RH foi tão corajoso e falou: primeiro vamos fazer uma prática com os líderes para eles entenderem, porque senão vira falta. Estão lá perdendo tempo, estão isso, estão aquilo. E foi inédito, porque eles mergulharam, eles viram as suas dores, as suas dificuldades. Tinha um que quase fazia assim, já falou? Tá, a próxima, aquela coisa acelerada.
E aí foi muito especial. Aí fez sentido, porque primeiro eles experienciaram, e a gente também sabe, e não é fácil ser líder hoje. Ele tem milhões de exigências, ele tem que ser bom em tudo, bom em casa, bom no trabalho, intelectualmente, na roupa, na estética, tudo, e ele precisa dar conta da equipe. Quem cuida dele? Então, a gente fez esse trabalho, primeiro cuidando de quem cuida de gente, das pessoas. E aí sim deu total diferença, porque ele também não quer ficar vulnerável ao lado de alguém da equipe. E foi lindo. Aí sim o programa foi implantado e foi um sucesso, porque ele entendia. E às vezes ele falou, um dia desses ele me escreveu, um deles falou assim: Ih, Helena, tá dando tanto resultado. Eu vi um outro dia andando ali no jardim, acho que ele estava contemplando. Você ensinou isso? Olha lá, ele estava contemplando. Eu amei, né? Ele estava lá contemplando. Aí uma me mandou uma foto, ela falou assim, do chão riscado, rachado. Ela falou: Ah, eu vi um rosto. Óbvio, você pode ver o que você quer, mas é isso, é esse instante o que você nos ofereceu. Respirar. É um instante. Aí faz a diferença. Que lindo. Perguntem, quem Ah, mais? Quem mais? a Elaine, acho que ela colocou, é muito bom desenvolver pessoas através da arte, principalmente a dança. Olha, bom, eu sou suspeita, né, porque eu sou dançarina e professora de mais de 30 anos, mas nós estamos desenvolvendo, dentro do movimento Potencializar-se a Arte, treinamentos com 8 linguagens artísticas, vão ser todas exclusivas, né, da empresa. E quando eu comecei a estudar, porque assim, o meu foco era dança, para dança tenho milhões enfim, tenho toda a propriedade do mundo. Mas quando eu comecei a olhar para as outras artes, para poder ir idealizando e construindo esses treinamentos, eu fiquei surpreendida com a riqueza de possibilidades, de potencial de desenvolvimento. Então, aguardem, que vem muita novidade aí da J Criações com todas as artes. Não só a dança, mas eu concordo, a dança é maravilhosa.